Sabe, existe uma força invisível que basicamente move o nosso mundo. É ela que faz a comida chegar no supermercado, as peças na fábrica e aquela comprinha online na porta de casa. Mas como que essa orquestra gigantesca e complexa realmente funciona? É isso que a gente vai desvendar agora. Alguém já parou para pensar na jornada completa de um produto? Qualquer um, desde a fábrica, pulando para aviões, navios, caminhões, até chegar ao destino final. Não é só colocar algo dentro de um veículo e cruzar os dedos, sabe? É uma ciência e bem precisa, onde cada etapa é calculada. E olha, isso não é um exemplo inventado. Um erro que parece simples, tipo mandar um caminhão de grãos buscar uma colheitadeira de 20 toneladas, acontece de verdade. É o tipo de erro que custa muito tempo, muito dinheiro e que mostra perfeitamente por que entender os fundamentos da logística é algo assim absolutamente crucial. E o primeiro fundamento, o primeiro bloco dessa construção toda é entender exatamente o que está sendo transportado. Porque, no fim das contas, a natureza da carga é o que vai definir todo o resto. O interessante aqui é ver como cada categoria dessa exige um tratamento totalmente diferente. Não dá para transportar sorvete do mesmo jeito que se transporta soja, né? Ou um container de celulares da mesma forma que se leva gado. Cada tipo de carga tem suas próprias regras, seus equipamentos e, claro, cuidados bem específicos. E não é só a classificação geral. Os detalhes físicos são essenciais. O peso e as dimensões, por exemplo, determinam o tipo de veículo. A fragilidade vai exigir um manuseio especial, uma embalagem mais reforçada. Já a perecibilidade define a urgência e se precisa ou não de refrigeração. O ponto central é o seguinte: sem entender a carga a fundo, qualquer plano de transporte já nasce com uma chance enorme de dar errado. Beleza, vamos para o segundo bloco então. Depois de saber o que estamos movendo, a gente precisa decidir como mover. E isso nos leva direto para a escolha do modal de transporte. Cada modal, seja aéreo, marítimo, rodoviário, cada um tem seus pontos fortes e fracos. A escolha certa é sempre um ato de equilíbrio, de colocar na balança a velocidade, a capacidade de carga e, claro, o custo de tudo isso. E essa tabela aqui ilustra essa balança de forma brilhante. Pensa bem, precisa entregar algo com urgência máxima, tipo órgãos para transplante? A resposta é o aéreo, mesmo com o custo lá em cima. Agora, precisa mover uma quantidade absurda de minério de ferro entre continentes? Aí o transporte marítimo é imbatível na capacidade e no custo, mesmo sendo bem mais lento. E para entregas porta a porta, com flexibilidade, o rodoviário é o rei. Ou seja, não existe uma opção melhor, e sim a mais adequada para cada missão. E para otimizar ainda mais, os especialistas usam estratégias como cross-docking. Imagina uma troca rápida de bastão numa corrida de revezamento. É isso. Em vez de um produto ficar dias parado no armazém, ele chega num caminhão grande, é rapidinho separado e já sai em veículos menores para as entregas finais. É pura agilidade. Isso reduz custos e acelera a cadeia inteira. Certo. Já sabemos o que mover e como. Agora vamos para o terceiro bloco, que é o coração de qualquer negócio: o dinheiro. Como é que se calcula o custo de tudo isso? Na gestão de uma frota, os custos se dividem em duas grandes categorias. Tem os fixos, que são aqueles que existem mesmo se o caminhão estiver parado na garagem, sem rodar nem 1 quilômetro. E tem os variáveis, que só aparecem quando o veículo está na estrada. Aqui estão os custos fixos: o salário do motorista, o seguro do veículo, as licenças para operar. Tudo isso tem que ser pago religiosamente. Não importa se o caminhão saiu da garagem ou não. É a base financeira da operação. E aqui os custos variáveis. É bem lógico. Quanto mais se roda, mais combustível se gasta, mais os pneus se desgastam, mais manutenção é preciso fazer. O combustível, principalmente, pode ser o grande vilão do orçamento. Por isso, precisa de um controle super rigoroso. E por que todo esse controle é tão, mas tão importante? Por causa disso. R$ 11.575.000. Esse número gigantesco representa o desperdício que uma empresa pode ter em só um ano se os caminhões rodarem com um pouquinho de espaço ocioso. Cada centímetro cúbico vazio, quando a gente soma tudo, vira um prejuízo milionário. Com tantos detalhes para gerenciar, como é que se faz tudo isso de forma eficiente? A resposta está no nosso quarto bloco, a tecnologia. O cérebro da operação logística, hoje em dia, é o TMS, o Sistema de Gerenciamento de Transporte. É o software que ajuda a planejar as melhores rotas, a juntar cargas, a rastrear tudo em tempo real. Ele basicamente transforma o que seria um caos em uma operação controlada e muito mais eficiente.
Outra tecnologia que é chave é o RFID. Com essas etiquetas, não precisa mais ficar escaneando o código de barras de cada caixa. Um caminhão inteiro pode ser lido só de passar por um portal. Isso agiliza a conferência e dá uma visibilidade incrível de onde cada item está na cadeia de suprimentos. E o resultado de toda essa tecnologia são portais de informação como este aqui. Os gestores, e às vezes até os clientes, podem ver exatamente onde um carregamento está, desde a autorização, passando pela pesagem, até a saída para a entrega. É o fim daquela caixa preta do transporte. E agora a gente chega ao nosso último bloco, que na verdade amarra todos os outros. Não adianta só executar, certo? É preciso medir, aprender e melhorar o tempo todo. Essa frase clássica do Deming é praticamente o mantra da logística moderna. Para saber se a operação está melhorando, é preciso ter dados, ter métricas, e isso nos leva direto aos famosos indicadores de desempenho. Os KPIs, ou indicadores-chave de desempenho, são as ferramentas que transformam um monte de dados brutos em informação útil. Eles são o painel de controle do gestor, mostrando o que vai bem e o que precisa de mais atenção. E um dos KPIs mais importantes que existem é o On Time in Full, ou a entrega perfeita. Pensa bem, não adianta nada entregar no prazo se o pedido veio errado ou com avarias. E também não adianta o pedido vir certinho se chegou com uma semana de atraso. O sucesso é acertar os dois, no prazo e completo. E para buscar essa melhoria, as empresas usam metodologias bem estruturadas. O ciclo do Lean Six Sigma, por exemplo, é um verdadeiro roteiro para definir o problema, medir os dados, analisar, melhorar e depois controlar o processo. É um ciclo que nunca termina, garantindo que a operação esteja sempre evoluindo. Da complexidade de entender a carga, passando pela escolha do modal certo, pelo cálculo minucioso dos custos, até a tecnologia que rastreia cada passo, a jornada de um produto é uma prova de engenhosidade. Agora, da próxima vez que uma encomenda chegar, talvez essa força invisível não seja mais tão invisível assim.